Bom, então agora a gente vai ver o caso mais comum, que é o caso B, de camada limite térmica fina, tá? Ou seja, de ΔT inferior a delta, ou em uma situação um pouco mais extrema, de ΔT da mesma ordem de delta, tá? Então, no caso do ΔT muito menor que delta, nós temos aí os óleos, principalmente, né, e fluidos tipo glicerina, fluidos muito viscosos, mas essa análise ela é extensível a situações em que o delta é apenas inferior à camada limite de velocidade, não sendo muito inferior, né? Por exemplo, água, ou funciona bem também a aproximação para gases, tá? Onde realmente ΔT é da ordem de delta. Então, nesse caso agora, né, nessa situação, olhando para esse diagrama agora, que é o oposto do diagrama mostrado no clipe anterior, né? Agora o ΔT é bem menor do que o delta. Então, nesse caso agora, no interior da camada limite térmica, nós podemos fazer a seguinte aproximação, que o U, né, a velocidade aqui dentro que está variando, ou melhor dizendo, nessa regiãozinha aqui, né, dentro dos entre 0 e ΔT, eu posso fazer uma aproximação linear, né, para achar o U, né, a velocidade, como sendo o infinito ΔT sobre delta, tá? Como se fosse uma semelhançazinha de triângulos aqui, né, para achar a magnitude do U. E como é uma região muito fina e próxima da parede, cabe uma aproximação de que o V de delta é desprezível, tá? Então, fazendo a análise de escalas, de novo, sobra apenas o primeiro termo inercial, né, de U dt dx, visto que o segundo termo inercial, que é V dt dy, tem o V muito pequeno, né, exatamente por essa aproximação aqui. Então fica só o primeiro termo e do outro lado do sinal o termo difusivo de alfa d2t dy2, que é esse cara daqui, ó, tá? Então, substituindo é, a escala de U, né, nesse U que está aqui, né, ele vai ficar U infinito delta t sobre delta, né, sobre L, vezes um delta t, que já foi cortado com um delta t de K, né, tá? Então, os delta t's, eu já poderia ter cortado eles aqui em cima, né? Então, desse lado direito do sinal, fica só alfa sobre delta t quadrado, tá? E aí, mais uma vez, isolando o delta t, nós ficamos com delta t ao cubo, que tem uma relação de proporcionalidade com tudo que está agora passado para o lado direito do sinal, ou seja, alfa L sobre o infinito delta, certo? Tá? E a gente consegue identificar algumas grandezas interessantes aqui, né? Por exemplo, esse alfa sobre U, né? Se eu multiplico por L em cima e embaixo, eu fico com alfa o infinito sobre L, que é 1 sobre Reynolds-Prandtl, que multiplica L2 sobre delta. Né? Eu tive que usar mais um L aqui em cima para poder usar esse L aqui embaixo e fechar a definição de 1 sobre Reynolds-Prandtl. Né? Então, nós ficamos com L2 sobre delta aqui, né? E substituindo o 1 sobre Reynolds-Prandtl, decorre que o delta de térmica, né, ao cubo tem a escala de L ao cubo, né, sobre Prandtl, 1 sobre Reynolds L elevado a 3 meios, certo? E isso veio da onde? Veio da substituição do delta aqui, né, que tem a escala de L sobre 1 raiz de Reynolds. Lembra, lá da solução do crescimento da camada limite, né, a gente tinha que o delta cresce com x sobre raiz de Reynolds x, ou tem a espessura, né, considerando a placa como um todo, no final da placa, L sobre raiz de Reynolds L. Então é exatamente isso que a gente substituiu para chegar aqui, tá? Então, no final das contas, né, o que, aí extraindo a raiz cúbica aqui agora, né, o que nós temos para o delta é uma relação de proporcionalidade de L sobre raiz de Reynolds. Isso nunca vai deixar de existir, né? Nunca vai deixar de existir. Só que ao invés de ser raiz de Prandtl, como foi no caso
da raiz quadrada, né, de Prandtl, como foi no caso da camada limite térmica mais espessa, é a raiz cúbica de Prandtl, tá? Ok? Para essa situação de ΔT menor do que delta, né? Tá? Então, como né, aí aqui é só algebrismo, estou passando o L para cá para baixo, né? E aqui também eu tenho uma conclusão de que como o delta de velocidade ele é L sobre raiz de Reynolds, né? Vem uma expressão de proporcionalidade entre delta de t e delta, ou seja, aparece ali o número de Prandtl elevado a menos 1/3, tá? Para as espessuras da camada limite. Que é bem interessante porque em algumas das correlações que a gente já viu, né, para o número de Nusselt, por exemplo, em convecção forçada, invariavelmente aparece esse expoente 1/3 no número de Prandtl. Tá? E vem exatamente daí, né, dessa relação que existe entre as espessuras das camadas limites. Tá? Então, agora, como nós dispomos de uma expressão para calcular o h, né, que pela ordem de grandeza é k sobre delta de t, basta substituir o delta de t aqui e nós temos a relação de escalas para o h, ou escrevendo aquele h como se fosse um número de Nusselt. Né? Então, agora para número de Prandtl maior que 1, né, nós temos essa expressão aqui para o número de Nusselt. Tá? E aí, exatamente como a gente fez para a velocidade, né, a constante de proporcionalidade advinda da solução de Blasius que fecha essa análise de grandeza aqui, né? A análise de grandeza só nos dá como é a dependência, né, de uma grandeza com relação a outra, mas não dá exatamente o valor quantitativo exato, ou seja, a constante de proporcionalidade, ela é substituída aqui. Né? Então, nós já temos naquela nossa caixa de ferramentas, digamos assim, mais uma expressão para calcular parâmetros de engenharia em problemas de transferência de calor. Né? No caso aqui, nós já dispomos de uma expressão para a camada limite laminar, de uma expressão para calcular como varia a sua espessura, né? Aquela expressão de 4,92, ou seja, de delta, né? de camada limite de velocidade, espessura 4,92 x sobre raiz de Reynolds x, expressões para o coeficiente de atrito local e médio, né, de 0,332 raiz de Reynolds x, né, que é o que a gente tinha lá, e a média 0,664, e agora expressões para calcular o número de Nusselt local, né, que é dado essa aqui, e também para o coeficiente de transferência de calor médio e para o número de Nusselt médio, tá, que a gente vai ver agora. Então aqui eu só vou apresentar basicamente o cálculo, né, o cálculo de integração. Né? Então, o coeficiente de transferência de calor médio, a sua definição é o H barra, né, que é médio até uma posição x, ou seja, ele é integral de 0 a x do H de x dx dividido por um x. Se o meu x de interesse for o comprimento da placa, a integral vai ser de 0 a L, eu vou estar dividindo por L aqui, né, embaixo, lógico, né? E aqui eu substituo o H de x local pela sua definição, ou seja, ele é Nusselt local vezes K sobre x, certo? Tá? Isso aqui equivale a dizer que o Nusselt x é igual a H vezes x sobre K, né? É só substituir aqui a definição. E aí, substituindo a expressão matemática para o número de Nusselt local, que essa que foi acabada de ver aqui, nós conseguimos integrar. Obviamente não vou comentar essa integração aqui, vocês podem olhar depois ali no vídeo, nas anotações, né, ou até fazer por conta própria. A gente vai chegar na expressão para o H médio de x, que é 0,664, né, porque aparece um 2 aqui para multiplicar exatamente pelo fato do expoente do Reynolds ser igual a 1,5, que multiplica o número de Prandtl elevado a 1/3, que multiplica esse cara aqui. Né? E a gente pode trabalhar nessa expressão aqui, né? O infinito sobre nx, né? Multiplicar basicamente por x em cima e embaixo, né?
para poder identificar o número de Reynolds, tá? Ou, melhor, a raiz do número de Reynolds x. Tá? Então, vou deixar isso para vocês fazerem. Ao mesmo tempo que aparece o número de Reynolds aqui, vai aparecer esse x aqui, ó, que vai dimensionalizar esse lado esquerdo do sinal, ou seja, vai me fornecer o número de Nusselt médio até a posição x. Tá bem? Então, nós temos, né, só para finalizar, na nossa caixa de ferramentas, uma expressão nova para o número de Nusselt local, que vai me dar o H local, e uma expressão para o número de Nusselt médio até a posição x, que vai me dar o número de Nusselt. Tá? Então, aqui lá nos nossos slides, né, só para retomar o andamento dos slides, onde essas expressões estão colocadas, ou seja, uma expressão para o número de Nusselt local, na camada limite formada sobre uma placa plana em regime laminar com temperatura constante. É essa expressão que nós temos, né? Uma gavetinha na nossa caixa de ferramentas, ou uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas, e uma outra para o número de Nusselt médio ali. Tá? Então é isso.